Oi, pessoal, prazer. Quem fala é o Gabriel Felipe. Sou fisioterapeuta que foi convidado pelo Ramon para estar ministrando o curso aqui com vocês, hoje teórico, né, a parte teórica de eletrotermofototerapia, né, que vai ser essencial para que no final de semana a gente realize a prática e conheça bastante o que a gente vai realizar nos aparelhos. Então, eu espero que hoje seja um dia de grande aprendizado para vocês, todos que estão aqui, né? E hoje, trazendo também uma informação, né, para vocês, o curso vai ficar gravado aqui no Simpla, então vocês podem estar realizando o curso várias vezes até o final de semana. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a realização do curso, vocês anotem, me enviam via WhatsApp ou me questionem no domingo com o Ramon, que a gente vai estar sanando as suas dúvidas, né? Porque essas dúvidas vão ser essenciais a serem sanadas para que vocês, durante o atendimento, ao realizarem a utilização de algum recurso da eletrotermofototerapia, realizem com segurança, né? Tenham maior qualidade durante a utilização desses recursos, né? E que eles gerem maior benefícios aos seus pacientes. Tá bom, pessoal? Apresentando um pouco sobre mim, pessoal. O meu nome é Gabriel Felipe Juscelino Domingos. Eu já sou formado há alguns meses pela Faculdade UNIC Rondonópolis. Sou pós-graduado em fisioterapia e terapia intensiva adulto, pessoal. Então, no meu último ano de graduação, eu vinculei a graduação com a pós-graduação. Isso ainda era possível até o ano de 2021. Então, eu consegui linkar e realizar a pós-graduação junto com a graduação, né? Então, isso foi de grande valia para mim, tanto para o crescimento pessoal quanto profissional, né? Durante a minha evolução acadêmica também, pessoal, eu fui um acadêmico que sempre buscou bastante explorar o máximo possível de atividades extracurriculares. Então, eu fui monitor durante a graduação de várias matérias e também tive mais de 700 horas complementares durante a minha graduação de cursos extracurriculares. Então, por isso, hoje eu consigo aqui estar trazendo para vocês um pouco sobre o meu conhecimento teórico sobre eletrotermoterapia e também prático lá no domingo, quando a gente for realizar a prática com os aparelhos de eletrotermo, tá bom? Então, pessoal, sobre mim é isso. Atualmente estou trabalhando com home care, então pacientes críticos que estão acamados em domicílio, estou atuando nessa área no momento. Ainda não estou atendendo em ambiente de terapia intensiva, mas é a minha meta. E vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco dos recursos que a eletroterapia fornece a nós e que a gente vai poder utilizar durante a nossa prática clínica, né? E a gente vai abordar aqui no curso hoje, tá bom? Alguns deles. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu trouxe aqui nessa primeira foto o aparelho Neurodin. Primeiramente, eu também não tenho nenhum conflito de interesse, tá bom? Então, eu trouxe essa marca aqui porque é uma marca que tem uma gama grande de recursos bioelétricos dentro dela, né? A gente consegue ter o TENS com um recurso bioelétrico de analgesia, o FES, um recurso elétrico de contração muscular, de fortalecimento, e a corrente russa, entre outras correntes também. Então, é um recurso que tem uma grande gama de recursos bioelétricos dentro dele. Aqui, na outra imagem, eu tenho outro aparelho da Neurodin, mas que ele tem apenas dois canais, como vocês podem ver. Canais são essas saídas, pessoal. Essas duas saídas pretinhas aqui, que dão sequência aos eletrodos. Nesse primeiro aparelho, vocês podem ver que tem 5 canais. Então, as áreas alcançadas com o trabalho dos eletrodos vão ser muito maior. Então, a gente vai ter muito mais eletrodos posicionados no paciente, tendo mais áreas de canais aqui de saída para a utilização da eletroterapia do que nesse outro aparelho, que a gente tem apenas duas. Então, com certeza, com esse aparelho a gente consegue trabalhar uma área muito maior do que com esse. Mas a gente também tem recursos com apenas uma saída, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ou seja, a gente consegue trabalhar áreas pequenas com esse também, não havendo necessidade de ligar um aparelho tão grande desse, né, e ligar tantos canais ao mesmo tempo. Então, com um aparelho pequenininho, a gente consegue também produzir a mesma ação que esse aparelho grande, porém atingindo pequenas áreas e não áreas tão grandes como os outros. Outro recurso da eletrotermofototerapia, pessoal, a gente também tem o ultrassom. É um recurso que consegue produzir tanto efeito térmico quanto efeito mecânico no nosso sistema ósseo, né? Então ele consegue produzir efeitos de calor, né, que vão produzir a facilitação da chegada sanguínea, a recuperação celular. Então é um recurso que a gente vai apresentar no nosso curso e vocês vão ver o quanto importante ele é e quanto interessante ele é para a gente utilizar na nossa prática clínica. Outro recurso que a
fototerapia traz, pessoal, é o laser, né? A laser terapia, né? Cujas suas canetas são variáveis e cada uma tem um objetivo. Nessa imagem aqui, pessoal, eu trago um benefício muito importante da laser terapia, que é acelerar o processo de cicatrização em lesões, principalmente de diabéticos, ou lesões ali pós-cicatrização, lesões pós-cirurgia, né? Principalmente uma cirurgia, suponhamos, de LCA, onde você quer acelerar esse processo de cicatrização. Então, com a laser terapia, você vai facilitar isso e acelerar esse processo. Ou até mesmo em ambiente intra-hospitalar, onde a gente acaba tendo pacientes com muitas feridas por pressão, né? Ou seja, pacientes que não foram submetidos a protocolos de transferência de decúbito a cada 2 horas, e esses pacientes acabam sendo suscetíveis a essas feridas, ou seja, a fricção do lençol, o calor, vão produzir essas feridas, e a laser terapia ela é um coadjuvante muito importante no tratamento dessas afecções em ambiente intra-hospitalar também, né, para a gente garantir um aceleramento da cicatrização e reverter esses quadros de ulcerações por pressão. Tá? Outro recurso interessante, pessoal, é a crioterapia, né, que bastante conhecemos já, que produz efeitos de rápida duração, né, inibindo a dor que chegue naquela região, aliás, inibindo que a dor seja conduzida para o nosso sistema nervoso central. Então, ela vai gerar uma vasoconstricção naquela região, inibir a condução da dor. Então, um recurso de rápida ação ali, fácil aplicação, muito importante também no nosso dia a dia e prática clínica, e é bastante eficaz também. Outro recurso, pessoal, é o infravermelho, né? Ele produz, conforme as suas luzes, a ação de vasodilatação. Então, com ele, a gente vai conseguir, em dores crônicas, produzir um efeito de vasodilatação, aumentar a circulação sanguínea e, com isso, também facilitar a chegada de células imunes para facilitar o processo de remodelação celular, né? E reversão de um processo inflamatório, de dor, né? Então, é muito importante também entender um pouco sobre o infravermelho. Mas, pessoal, durante o nosso curso, a gente vai focar em 5 recursos, tá bom? Que vão ser muito importantes e são muito utilizados na nossa prática clínica. E também porque a gente não consegue trazer a vocês todos os recursos para a prática. Então, a gente tem como objetivo aqui trazer os principais e descomplicar eles para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O que a gente vai abordar aqui no curso? Primeiramente, pessoal, a gente quer trazer para vocês os conceitos básicos da eletroestimulação. Vocês vão ver que esses 3 conceitos, o primeiro deles, a frequência, a intensidade e a largura de pulso, são parâmetros que a gente vai ajustar tanto no TENS, como no FES, na corrente russa e no ultrassom. Então, são conceitos muito importantes que vão ajudar vocês a entenderem bastante a programação e a modulação adequada nesses aparelhos. Aqui nos conceitos de eletroestimulação, como vocês estão vendo, vocês podem perceber que eles são abordados tanto no TENS, aqui como eu já trouxe a vocês, como no FES, na corrente russa e no ultrassom. No TENS, pessoal, a gente vai conhecer principalmente a ação fisiológica que o TENS gera no nosso corpo. Então, a gente vai entender bastante a ação da teoria da comporta, né, a teoria dos opioides endógenos, e como o TENS consegue modular essa dor e aliviar a dor desse paciente durante a utilização do mesmo. A gente vai entender, então, os modos que o TENS traz a gente, né, ou seja, modos de ação de curta duração de analgesia ou de longa duração de analgesia, as formas de aplicação com os eletrodos, né, os canais que a gente consegue colocar com o TENS, né, se a gente quer áreas pequenas ou áreas grandes, a gente vai variar isso com o tamanho dos canais, a quantidade dos canais que a gente vai utilizar e, primordialmente, também as indicações e contraindicações, né? Saber quando usar e quando não usar é muito importante também. Já na parte do FES, né, da facilitação da eletroestimulação, a gente vai aprender bastante sobre a corrente russa também, né? Bom, pessoal, então o que a gente vai abordar no curso hoje aqui? Primeiramente, pessoal, a gente vai abordar os conceitos básicos da eletroestimulação. Então, a gente vai ver que esses conceitos, como a frequência, a intensidade e a largura de pulso, são conceitos muito importantes e que vão ser abordados e utilizados tanto no TENS, né, na estimulação elétrica nervosa transcutânea, para produzir analgesia. Então, vão ser parâmetros que a gente vai modular tanto no TENS
no FES, quando a gente buscar o fortalecimento muscular, na corrente russa também, no ultrassom. Então, vão ser parâmetros que vamos utilizar em todos os recursos bioelétricos. Então, por isso é bom a gente começar apresentando sobre eles para que vocês possam entender como eles agem no nosso corpo, tá bom? Como essas correntes agem. Vamos lá, então? Começando, então, pela frequência, pessoal. A frequência, pessoal, nada mais é que a quantidade de estímulos que a gente vai ter dentro de um ciclo. O que é esse ciclo, pessoal? Quando a gente manda uma corrente elétrica, quando esse aparelho de eletroestimulação manda uma corrente elétrica, dentro do tempo de ação que essa corrente vai estar ocorrendo, tem ciclos, como vocês podem ver aqui, são ondulações. Essas ondulações, né, vão gerar despolarização celular e, com isso, gerar o efeito de vibração que o TENS produz, certo? E quanto maior a frequência que a gente utilizar, pessoal, em qualquer modo, em qualquer recurso bioelétrico, maior será a sobrecarga que a gente vai estar dando a essas fibras e essas células que estão recebendo, né, essa eletroestimulação. Eu trouxe uma analogia aqui para vocês possam compreender sobre um barco, né? Imagine, pessoal, que a gente tem um barco e tem algumas pessoas remando, né? Logo o comandante desse barco, pessoal, ele grita para que essas pessoas remem mais rápido. Ou seja, pessoal, quanto mais rápido essas pessoas remarem, ou seja, quanto maior a frequência que a gente dá a esse estímulo de remarem mais, maior é a sobrecarga sobre essas pessoas. Mais cansadas essas pessoas vão ficar, entenderam? Então, isso acontece no nosso corpo. Quanto maior a frequência, maior vai ser a sobrecarga nas fibras musculares, né? Maior vai ser a carga elétrica nessas fibras. Então, isso é bastante importante conhecer isso, tá bom? Vocês vão ver que vai fazer bastante sentido isso lá na frente. Outro parâmetro, né, pessoal, é a intensidade. Diferente da frequência, que ela tem o objetivo de gerar uma sobrecarga nas fibras musculares, aqui na intensidade a gente vai gerar um maior recrutamento de fibras musculares. Então, quanto maior a intensidade, maior vai ser o número de fibras recrutadas. O nosso sistema nervoso central, como eu trago aqui para vocês, ele aumenta a intensidade do estímulo conforme a gente realiza força. Então, quanto mais força a gente realizar, maior vai ser a intensidade, maior vão ser as fibras recrutadas. E já na eletroestimulação, tanto no TENS, tanto no FES, como no ultrassom e na corrente russa, quanto maior a intensidade, maior é o número de fibras recrutadas. Então, maior vai ser a intensidade desse estímulo nessas fibras também. Outra analogia que eu trouxe aqui para vocês, para ficar bem claro, é essa daqui, né? Imagina que a gente tem 100 portugueses em um barco, né? Porém, tem apenas 20 portugueses remando. Daí o comandante grita para eles, né? Vamos lá, eu quero mais pessoas remando, né? Remem com mais velocidade. Essa ação de remar com mais velocidade, pessoal, e com mais pessoas, vai gerar um efeito de cascata, né? Mais marinheiros, mais portugueses, aliás, vão remar. E com isso a gente vai ter um maior recrutamento de portugueses. Então, essa mesma ação acontece no nosso tecido muscular. Quanto maior a intensidade, maior é o número de fibras recrutadas. Essa analogia é muito interessante porque a gente consegue linkar isso. Então, quando você quiser recrutar um maior número de fibras, suponhamos com o aparelho de FES, para gerar contração muscular, a gente aumenta a intensidade. Todavia, a gente tem que sempre saber o limiar de dor do paciente, né? Saber o quanto o paciente está aguentando ali, ver sempre os aspectos físicos, né, e faciais dele, que ele demonstra, se está sentindo dor ou não, né? Então, sempre trabalhar com padrões ali, intensidade, que não gerem desconforto ao paciente. Então, esse é o conceito de intensidade, pessoal. Recrutar um maior número de fibras. Quanto maior a intensidade, maior o número de fibras recrutadas, ok? Outro conceito muito importante, pessoal, é a largura de pulso. A largura de pulso, pessoal, ela é bem simples. Nada mais é que o tempo em que a corrente vai agir dentro do nosso organismo. Ou seja, pessoal, quanto maior for o tempo de largura de pulso, maior é o tempo que a carga elétrica produzida pelos aparelhos bioelétricos vai estar gerando no nosso tecido muscular. Entenderam? Como vocês podem ver aqui, eu trouxe 3 exemplos, né? Como eu falei para vocês lá na frequência, né, dentro de um ciclo, a gente tem ciclos que vão gerar eletricidade dentro dos nossos tecidos, certo? E esses ciclos, a gente consegue modular o tamanho deles com a largura de pulso. Ou seja,
aqui, a gente, nesse primeiro ciclo, a gente colocou uma largura de pulso de 250 micropulsos por segundo. Ou seja, é uma largura de pulso curta. Como vocês podem ver, os estímulos são rápidos. Ou seja, o tempo em que a corrente age dentro do tecido, dentro das células, é rápido. Já com 400 milissegundos, a gente tem um tempo um pouco maior de energia agindo ali dentro dos nossos músculos, das nossas fibras musculares. E com 500, como vocês podem ver, o tempo é muito maior. Então, quanto maior o tempo de largura de pulso, maior vai ser a ação elétrica dentro dos músculos. Então, quanto maior a largura de pulso, maior vai ser o tempo em que a intensidade vai estar agindo e maior vai ser o tempo em que a frequência, ou seja, a sobrecarga, vai estar ocorrendo nos nossos músculos. Entenderam? Então, o ajuste da largura de pulso é muito importante para a gente saber o quanto de tempo que esses dois parâmetros, quanto frequência e quanto intensidade, vão agir no nosso organismo. Tá bom? Ou seja, pessoal, quanto maior a largura de pulso, maior o tempo de despolarização muscular, como eu trouxe para vocês. Então, gravem isso. E recapitulando, então, né, quando você programar a frequência, você vai estar gerando uma sobrecarga ao músculo. Então, quanto maior a frequência, maior a sobrecarga. Quanto maior a intensidade, maior o número de fibras recrutadas. E quanto maior a largura de pulso, maior vai ser o tempo de duração daquela energia cinética gerada pelo recurso bioelétrico dentro do nosso tecido muscular. Ok? Visto isso, pessoal, agora vamos abordar, primeiramente, um recurso muito interessante da eletroterapia, que é o TENS. Tá bom? Vamos lá, então? O TENS, pessoal, a sua sigla nada mais é que estimulação elétrica nervosa transcutânea. Ou seja, por que esse nome? Porque a gente vai produzir estímulos elétricos por meio de um aparelho posicionado eletrodos sobre a nossa pele. Isso que vem no termo transcutâneo. Esses eletrodos, pessoal, eu vou explicar posteriormente, eles vão gerar vibrações e com isso vão gerar estímulos bem interessantes que vão chegar ao nosso sistema nervoso central muito mais rápidos que a dor e com isso inibir a dor. Eu vou apresentar para vocês posteriormente aqui sobre eles. Vamos primeiro começar abordando a definição do TENS, né? Que isso é muito importante também para a gente. O TENS, pessoal, nada mais é que ele tem a função de produzir a eletroanalgesia, né? Ou seja, produzir a analgesia daquela região que o paciente está reclamando de muita dor. Imagine que você tem um paciente que está com uma torcicolo e você quer realizar um alongamento e não consegue. O paciente adentra ao seu consultório, né? Você está tentando realizar um procedimento, mas não consegue. Então, o TENS ele vai facilitar bastante isso. Você consegue modular parâmetros que vão gerar o alívio da dor imediato. Então, com isso, em poucos minutos, né, a gente vai ver o tempo de ação também, que vai ser ideal para a utilização do TENS. Em poucos minutos, a gente vai conseguir um efeito analgésico e vai conseguir, então, tratar uma área que a gente precisa naquele paciente, naquele momento. Então, você vai estar gerando uma ação de analgesia com o recurso de TENS para poder, com outras manobras da fisioterapia, aliviar a dor e os sintomas que aquele paciente apresenta naquele momento no seu consultório. Então, o TENS ele vem como um facilitador, um coadjuvante do seu tratamento. E recapitulando, né, pessoal, o TENS ele vai gerar despolarização nas fibras nervosas que estão sobre a pele, né, devido ele produzir vibrações, né? Então, essas vibrações vão ser captadas pelos receptores táteis e mecânicos que a gente tem sobre a pele e serem enviadas pelo nosso sistema nervoso central. E lá a gente vai ter essa competitividade de estímulos, né? Essa competitividade de estímulos, pessoal, ela é explicada primeiramente não hoje, e sim há muitos anos atrás, já desde 1965, tá bom? Essa teoria, pessoal, dessa inibição da dor pelo TENS, ela é chamada de teoria dos opioides endógenos e teoria da comporta da dor, né? Então, são teorias que trazem a gente a forma em que o TENS age no nosso sistema nervoso, inibindo a dor. Um ponto importante também que eu trouxe aqui, pessoal, é o tipo de corrente que o TENS é. Ou seja, ele é uma corrente de baixa frequência. O que isso significa? Ou seja, é uma corrente de baixa estimulação elétrica, né? Dentre as correntes elétricas, a gente tem correntes de baixa frequência, média frequência e de alta frequência. Tá? A gente vai ver os outros recursos próximos aí futuramente e vai ver que tem essa diferença, né? Recursos de média frequência a gente já consegue produzir contrações musculares e recursos de alta frequência, como o ultrassom, produzem efeitos que são
vibratórios que são muito mais rápidos do que as ondas sonoras. Então, é muito interessante também isso. Mas vamos lá entender um pouco dessa ação fisiológica do TENS, né? A ação da teoria dos opioides endógenos e a ação da comporta da dor. Tá bom? Vamos lá. A ação fisiológica do TENS. Primeiramente, pessoal, a teoria da comporta e a teoria dos opioides endógenos, ela foi descrita por Ronald Melzek e Patrick Wall, em 1965. O que é essa teoria, pessoal? Eles trazem, pessoal, desde 1965, e teve também remodulações dessas teorias, mas elas continuam as mesmas até hoje ainda, que o que acontece? Quando a gente tem dor, nós ou o paciente, ele tem um sintoma de dor, essa dor ela é conduzida por fibras que não são mielinizadas, ou seja, o que são fibras não mielinizadas? São fibras, pessoal, que carregam a informação dolorosa em velocidades muito baixas, aproximadamente 4 km por hora. Ou seja, são velocidades lentas, ou seja, são fibras que não contêm bainha de mielina. A bainha de mielina, como vocês podem ver aqui na fibra A-beta, ela facilita a condução, né, a velocidade do estímulo de dor. Ou seja, fibras mielinizadas, elas vão gerar uma velocidade de estímulo ao sistema nervoso central de até 300 vezes mais rápido que as fibras que não são mielinizadas. Então, um exemplo disso é a fibra C. É a fibra que conduz à dor, principalmente a dor crônica. Então, pessoal, como o TENS vai agir? Como a dor ela está sendo conduzida pela fibra C, ou seja, uma fibra de condução que não é mielinizada, e a dor vai chegar de forma lenta ao nosso sistema nervoso central, conforme a dor vai passando pela fibra C, pessoal, ou seja, imagine que a dor está lá no nosso ombro. Logo, esse estímulo de dor ele vai sendo enviado pela fibra C. Ao chegar ao nosso sistema nervoso central, pessoal, no nosso tronco encefálico, a gente tem o chamado fenda sináptica. Essa fenda sináptica, pessoal, ela tem, como vocês podem ver aqui abaixo da minha foto aqui, uma substância gelatinosa, né, cheia de células T. Essas células T que trouxem o nome de teoria da comporta. Né, pessoal? Então, o TENS, pessoal, ele vai agir da seguinte forma. Como a dor está indo de forma lenta ao sistema nervoso central pelas fibras mielinizadas, após a gente posicionar a eletroterapia, ou seja, o TENS, sobre a nossa pele e ajustar o parâmetro de frequência, intensidade e largura de pulso, a gente vai começar a produzir vibrações nesse local. Com isso, pessoal, nesse local a gente tem receptores táteis e mecânicos que vão captar, então, essa sensibilidade vibratória que o TENS está produzindo. Essas vibrações, pessoal, quando captadas pelos nossos receptores táteis, elas são enviadas ao nosso sistema nervoso central também. Só que daí, pessoal, o TENS ele acaba enviando esses estímulos táteis e mecânicos vibratórios pelas fibras mielinizadas, que são as fibras A-beta e as fibras A-delta. Com isso, a gente vai ter uma competitividade de estímulos, ou seja, tanto os estímulos táteis quanto mecânicos e o de dor vão estar sendo enviados para o sistema nervoso central. Mas, ao chegar na fenda sináptica, como as fibras mielinizadas vão levar os estímulos mecânicos e táteis muito mais rápidos que as fibras C, logo a dor vai ser inibida, porque essa competitividade de estímulo vai fazer com que a dor não chegue primeiro, e sim quem chegue primeiro os estímulos táteis. E é assim que vai ocorrer a teoria da comporta da dor. Né? Por essa aferência e por essa chegada mais rápida de estímulos táteis, a dor não consegue chegar e, com isso, mais estímulos táteis e mecânicos chegam ao nosso sistema nervoso central. E, com isso, a dor é inibida. Praticamente é isso que acontece na teoria da comporta da dor, pessoal. O TENS vai agir dessa forma. Agora, pessoal, a teoria dos opioides endógenos, ela acontece junto à teoria da comporta da dor. Vamos lá. A teoria dos opioides endógenos, pessoal, é uma teoria que, após essa competitividade de estímulos táteis e mecânicos chegarem ao nosso sistema nervoso central primeiro que os estímulos de dor, por uma aferência, ou seja, uma resposta do nosso sistema nervoso central ao receber os estímulos táteis e mecânicos, os nossos núcleos de RAF, eles são excitados.
né? Eles ficam localizados no nosso sistema nervoso central, lá próximo ao tronco encefálico, ok? E, com isso, após esses núcleos de RAF eles serem estimulados por esses efeitos mecânicos e táteis produzidos pelo TENS, eles fazem um efeito reverso. Eles produzem substâncias endógenas que vão facilitar o alívio da dor. Ou seja, vão ser ações que vão ser produzidas em longa duração. Então, a teoria dos opioides endógenos, ela vai ser uma teoria em que a ação das endorfinas, das dinorfinas e das cefalinas, ou seja, substâncias que produzem analgesia, vão sendo secretadas nas nossas fibras de forma lenta. Então, quando a gente busca modos do TENS que atinjam a teoria dos opioides endógenos, a gente vai estar atingindo uma ação lenta da redução da dor, que vai ser essa produção de diorfinas, endorfinas e cefalinas, né? Substâncias analgésicas de longa duração. E aí que tá, pessoal. Quando os núcleos da RAF começam a produzir essas substâncias e enviar elas por uma eferência para as nossas fibras, né? As nossas fibras C, fibras delta e fibras A beta, a gente gera outra competitividade de estímulos, passando por essa fenda sináptica, que é a volta. Ou seja, além da gente ter uma competitividade de estímulos que vai estar chegando no nosso sistema nervoso central, na nossa fenda sináptica, por os estímulos táteis e mecânicos, a gente vai ter, então, os estímulos endógenos voltando. Então, além dos estímulos táteis chegarem primeiro que os estímulos de dor, os estímulos endógenos vão sair primeiro que os estímulos de dor. Então, todo mundo vai estar chegando e saindo primeiro que a dor chegando. Entenderam? Então, com isso, a gente vai ter a ação das opioides endógenos, que é a teoria, então, que embasa a analgesia de longa duração. Após a excitação por esses estímulos táteis e mecânicos, o nosso corpo vai continuar produzindo, então, substâncias endógenas de longa duração e, com isso, produzindo a analgesia dessa região que o paciente submete à dor. Ok? Então, praticamente é isso, pessoal. A teoria da comporta da dor gera uma ação de analgesia de rápida duração, ou seja, os estímulos táteis e mecânicos vão pelas fibras A beta e chegam na fenda sináptica primeiro que a dor, inibindo então a dor. E após esses estímulos chegarem no núcleo da RAF, vão ser captados e produzidos diorfinas, endorfinas, cefalinas, que vão por uma aferência descer pela fenda sináptica e chegarem às regiões com dor do paciente primeiro que os estímulos de dor chegarem lá no sistema nervoso central. Então, essa competitividade de estímulos gera, então, a conhecida analgesia. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tentem passar da melhor forma possível para vocês. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o objetivo principal, como a gente já trouxe anteriormente, né, que é promover a analgesia, né? E como eu disse para vocês, pessoal, o TENS ele não tem que ser a conduta que você vai usar sempre para aliviar a dor. É uma conduta que você vai utilizar como um coadjuvante para o tratamento da dor desse paciente, ou seja, um facilitador. É isso que ele é. Ou seja, você, como eu trouxe o exemplo lá anteriormente, esse paciente está com a torcicola e você quer realizar uma terapia de analgesia de rápida duração, afetando a teoria da comporta da dor, então você utiliza o TENS, né? E facilita a manipulação para você realizar um alongamento, uma liberação miofacial de tender points que estão provocando essa contratura muscular e gerando essa torcicola no paciente, e com isso liberar essa região e remover a dor desse paciente. Então esse é o principal objetivo do TENS, ser um facilitador. Agora, pessoal, vamos para o mais importante, né? Que são os parâmetros que a gente vai ajustar no modo TENS. Vou tomar água aqui. Pessoal, os parâmetros ajustados, como a gente viu lá anteriormente, a gente vai escolher o modo que a gente vai querer proporcionar a esse paciente. Então, com o modo, a gente vai escolher, ou seja, uma ação de curta duração ou uma ação de longa duração, afetando, então, de curta duração a teoria da comporta da dor. E quando utilizado um modo que pegue uma ação de longa duração, a teoria das comportas, a teoria dos opioides endógenos, desculpa. Ok? Então, dentro do TENS, a gente vai ter modos que a gente vai escolher lá no aparelho. A gente vai conseguir ajustar a frequência, a largura de pulso, a intensidade e o tempo de duração. Ok? E agora a gente vai falar um pouco melhor sobre cada um desses parâmetros. Beleza, pessoal? Vamos lá. Modos ajustáveis no TENS.
Primeiramente, pessoal, o TENS ele tem 4 modos. A gente vai ver o modo convencional, o modo acupuntural, o modo burst e o modo VIP. Vamos começar falando então sobre o convencional. Ele é o tradicional. Esse tipo de TENS, pessoal, ele vai utilizar parâmetros que vão objetivar, né, a ação da comporta da dor. Ou seja, quando a gente quer realizar analgesia de curta duração e de ação rápida, afetando lá a teoria da comporta da dor. Então a gente utiliza esse modo, ok? Então essa é a função do modo convencional, gerar uma analgesia de rápida duração. Porém ela é curta, mas rapidamente quando você colocar ali durante o tempo ideal, já vai produzir uma analgesia rápida. O modo acupuntural, pessoal, ele vai atingir a teoria das vias opioides, né? Ou seja, a teoria da comporta dos opioides endógenos. O que isso significa? Que o modo acupuntural ele vai gerar uma analgesia de longa duração. Mesmo que o paciente saia do seu consultório, aquelas endorfinas, diorfinas vão estar sendo secretadas nas fibras de condução da dor e, por uma aferência, descendo aquela região que o paciente relata dor. E com isso ele vai gerar, o modo acupuntural, uma analgesia de longa duração e de uma ação retardada, né? Essa é a função dele. Então, quando você tem o objetivo de colocar uma ação lenta, para que o paciente sinta um conforto longo com o TENS, você escolhe o modo acupuntural, ok? O terceiro modo, pessoal, é o modo burst. Esse modo, pessoal, como vocês podem ver, ele já é um pouco mais interessante, porque a gente consegue tanto ativar a via dos opioides endógenos, quanto a teoria da comporta da dor. Então, a gente vai conseguir gerar essa competitividade dupla, né, de estímulos na fenda sináptica. Olha que interessante. Então, como vocês podem ver, vou tirar minha foto daqui, o vídeo, ele tem a ação dos dois anteriores. Então, ele consegue gerar uma ação de curta duração, quanto uma ação de longa duração. Ele tem as características tanto do convencional quanto do acupuntural, como eu trouxe para vocês. Então, produz analgesia de curta duração e de ação rápida, e também produz analgesia de longa duração, mas de ação retardada. Certo? E vamos lá para o quarto, então, e último modo que a gente tem no TENS. O quarto modo, pessoal, é o VIF. O que o VIF vai gerar, pessoal? Este modo, pessoal, geralmente ele é utilizado em parâmetros, com os mesmos parâmetros do TENS convencional, tá bom? Então, a mesma intensidade, a mesma frequência, a mesma largura de pulso, tá bom? Então, são os mesmos parâmetros do TENS convencional. Porém, dentro dele, pessoal, ele produz uma variação na intensidade e na frequência, sem você precisar gerar essa variação. O próprio aparelho, o próprio modo, aliás, vai gerar essa variação. Conforme ele gera essa variação, a gente tem um efeito que vai gerar uma não acomodação desses estímulos elétricos no paciente. Ou seja, conforme eu tenho uma variação da intensidade e da frequência, esse paciente sente que ele não sente uma acomodação aquilo ali, do aparelho. Então, com isso, os efeitos endógenos e os efeitos produzidos pela teoria da comporta da dor vão ser variados. O paciente não vai sentir uma acomodação. Então, praticamente é isso. Essa variação da intensidade e da frequência. Mas com os mesmos objetivos do TENS convencional, né? Produzir uma ação ali de rápida duração e de ação curta, tá? Os mesmos objetivos do TENS convencional. Ok? Agora, o outro parâmetro, pessoal. Agora, vamos lá, começar pelos parâmetros que a gente vai ajustar, então. Primeiramente, ajustou o modo. A gente escolheu o modo, supondo que a gente escolheu o modo convencional, para uma ação rápida. Agora, a gente vai ajustar a frequência. A frequência, pessoal, a literatura traz que elas são frequências usadas desde 2 Hz até 150 Hz. Então, a gente vai modular essa frequência no aparelho de 2 a 150 Hz. Certo? Sendo que frequências menores que 150, pessoal, são utilizadas em dores crônicas. Ok? Gravem isso. E frequências maiores que 50 a 150 Hz são utilizados em dores agudas. Ok? Ou seja, o que isso significa, pessoal? Em dores crônicas, quando a gente trabalha com frequências menores que 50, de alguma forma a gente vai estar estimulando a via dos opioides endógenos. Ou seja, a gente vai estar produzindo um efeito retardado com essa frequência. Já em dores agudas, com frequências maiores, gerando maior sobrecarga a essas
células e esse tecido muscular, a gente vai estar produzindo efeitos que vão facilitar a remoção rápida da dor aguda, analgesia rápida, certo? Então essa sobrecarga maior gera efeitos basicamente que na teoria da comporta da dor, aquele primeiro lá, aquela competitividade de estímulos por uma aferência. Gravem bem isso. Então quando a gente for trabalhar com dores crônicas, a gente trabalha com frequências menores que 50 e dores agudas com frequências maiores que 50 a 150. Ok? Ok, pessoal? Então agora vamos falar um pouco sobre a largura de pulso, pessoal, que é o outro parâmetro que a gente também ajusta no TENS. A largura de pulso, pessoal, recapitulando um pouco, né, nada mais é, como eu disse lá para vocês, o tempo em que a energia produzida pelo TENS vai estar agindo em meio celular nos nossos tecidos, certo? Então, quanto maior for a largura de pulso, maior vai ser o tempo em que a frequência e que a intensidade vai estar ocorrendo. Ou seja, maior o tempo em que a frequência estiver ocorrendo nas nossas células, maior vai ser o tempo de sobrecarga aquelas células, maior vai ser o tempo de vibração produzido pelo TENS também naquelas células. E quanto maior o tempo de intensidade, maior vai ser o tempo em que aquelas fibras recrutadas vão estar sendo trabalhadas, né? Vão estar recebendo uma quantidade de energia, ok? Então é isso. Quanto maior o tempo de largura de pulso, maior o tempo em que a frequência e a intensidade vão continuar agindo dentro do organismo. A literatura, pessoal, traz para nós que utilizemos larguras de pulso entre 50 e 250 micropulsos por segundo. Porém, a gente vai ver que alguns aparelhos conseguem chegar até 500 micropulsos por segundo. E alguns também, pessoal, eles já trazem um parâmetro pré-fixado de 400. Então, é um pouco variável isso dentro dos aparelhos. Mas a literatura traz para nós utilizarmos parâmetros de 50 a 250 micropulsos. Ok? Sendo, pessoal, larguras de pulso maiores que 50 a 150 micropulsos utilizados em dores agudas. Ok? E, desculpem, aqui eu coloquei frequências, mas é largura de pulso, né? Larguras de pulsos maiores que 250 até 500 utilizados em dores crônicas. Ok? Gravem, então, esses parâmetros que no domingo, quando a gente for realizar a prática, vão ser bastante importantes também para você utilizar no momento ideal com o seu paciente. Ou seja, se o paciente tem uma dor aguda, você utiliza uma largura de pulso de 50 a 150. E se ele tem uma dor crônica, utiliza de 200 a 500. Tá bom, pessoal? Isso é a literatura que traz. Vamos lá, para o próximo parâmetro que a gente vai ajustar, que é a intensidade, pessoal. Pessoal, a intensidade é o último parâmetro que a gente vai ajustar depois que a gente programar o tempo, o modo, a frequência e a largura de pulso. A intensidade, pessoal, ela não tem um valor para a gente colocar que vai ser igual para todos os pacientes, tá bom? A intensidade, ela varia de acordo com o limiar de sensibilidade de cada paciente. Ou seja, há pacientes, pessoal, que têm uma hipersensibilidade. Ou seja, se eu coloco uma intensidade de 20, suponhamos, ele já está sentindo aquela ação da frequência e da largura de pulso ocorrer. Agora, se eu coloco uma intensidade de 50, ele pode sentir dor, desconforto. Pode ocorrer até uma contração muscular, que não é o objetivo do TENS. Então, a intensidade ela deve ser ajustada até um ponto em que a gente gere vibrações que não ocorram contração. Ok? Então, quanto maior o número da intensidade, maior é o número de fibras recrutadas. Então, tomem cuidado com intensidades muito altas. Ok? Sempre coloquem a intensidade com o objetivo do recurso que você está utilizando. Como a gente sabe, o objetivo do TENS vai ser gerar vibrações que vão ser captadas pelos nossos receptores táteis e mecânicos, que vão gerar essa competitividade de estímulos ao nosso sistema nervoso central, né, lá na fenda sináptica. Então, o objetivo do TENS é gerar essa competitividade de estímulos, essas vibrações, e não gerar uma contração muscular. Ok? Então, sempre pergunte ao seu paciente como está sendo a utilização desse parâmetro, se está bom, se está aconchegante, né? Sempre um parâmetro que para ele fique bom. Ok? Então, não há receita de bolo na intensidade. Ok? E o último parâmetro, pessoal, é o tempo. Vamos tirar minha fotinha daqui? O tempo, pessoal, esse estudo aqui da Transcutânea, esse estudo aqui do Mark e Johnson, é um estudo não é muito novo, né? É um estudo de 2006,
E ele mostrou em um grupo de pacientes que foram submetidos à estimulação elétrica nervosa transcutânea, o TENS, que os benefícios do TENS começaram a ser vistos acima de 20 minutos a 30 minutos. Ou seja, os benefícios do TENS, a analgesia, né, a eletroanalgesia, ocorreu apenas em pacientes que foram submetidos de 20 a 30 minutos. E eles também observaram, pessoal, não coloquei aqui, mas que em pacientes que tiveram a utilização de TENS por mais de 60 minutos, eles começaram a ter microlesões na pele, ok? Então, esse tempo exacerbado do TENS pode gerar lesões e também não gerar um efeito adequado que você objetiva com o TENS. Então, a literatura, como vocês podem ver, ela traz que a utilização do TENS ideal é de 20 a 30 minutos. Não precisa exceder e nem pode ser menos. Ok? Então, se você objetiva a analgesia, utilize esse tempo. Ok? É um tempo que a literatura vem mostrando para a gente. E se você for ver guidelines sobre a utilização da TENS, também trazem esse tempo. Ou seja, são todos baseados nesses estudos. Ok? Então, sobre o tempo, coloque entre 20 e 30 minutos. Agora, pessoal, vamos para o mais importante, que é a aplicação do TENS, né? Dentro do TENS, pessoal, como a gente vai aplicar? A gente precisa, pessoal, primeiramente de eletrodos, né? Que a gente vai colocar sobre a superfície da pele do paciente e esses estímulos elétricos enviados pelo aparelho TENS vão passar por meio do fio, né, por meio do canal, vão chegar ao eletrodo e daí vão ser conduzidos pela pele do paciente e realizar então essas vibrações. Para posicionar, pessoal, o eletrodo, a gente tem borrachas de silicone, que são as mais baratas e são reutilizáveis, e tem também os eletrodos autoadesivos. Esses eletrodos, pessoal, alguns são reutilizáveis e alguns não, porque a cola pode acabar, certo? Só que um ponto importante também, pessoal, desculpe, dos eletrodos autoadesivos, é que a gente não precisa utilizar um meio de condução, que é o gel condutor, que a gente vai utilizar quando estiver utilizando com a borracha. Então, a gente tem que utilizar um gel condutor quando utilizar um eletrodo de borracha, para não gerar uma queimadura e gerar também uma condução mais linear dessa carga elétrica. Então, o método de aplicação vai ser assim, pessoal. Quando a gente posicionar o eletrodo sobre o paciente, a gente tem que passar o gel condutor sobre o eletrodo de borracha e então aplicar na pele. Com isso, a gente vai pegar uma fita crepe e colar sobre os dois eletrodos. E com isso, pressioná-los sobre a pele. A distância de um eletrodo sobre o outro, pessoal. A literatura, pessoal, preza que seja de entre 2 dedos de distância cada eletrodo, para que a gente não tenha uma interferência entre os dois canais, tá bom? E para que esse estímulo ocorra de uma forma bem efetiva, ok? Já os eletrodos autoadesivos também é a mesma característica, porém aqui a gente não vai utilizar gel condutor e nem precisa de uma fita, né, para fixar o eletrodo. Ele automaticamente vem com uma cola e um gelzinho, ok? Então não há necessidade de colocar eletrodo nem fita. Então essa é a versatilidade que o eletrodo autoadesivo tem. Então esses são os 2 tipos de eletrodo que a gente tem muito comuns para a aplicação do TENS, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, vamos falar um pouco, esse aqui é um ponto bem importante, que é sobre os canais, né, do TENS. Como eu falei para vocês, alguns aparelhos têm vários canais, né, que são essas 2 saídas pretas aqui, que dão uma aferência aos eletrodos. E tem aparelhos, como vocês podem ver à direita aqui, que tem apenas uma saída, ou seja, conseguem trazer o paciente apenas em regiões pequenas, porque a gente só vai ter 4 eletrodos. Então, suponhamos que a gente vai trabalhar o quadríceps, né, um grupo muscular ali grande. Se a gente quiser pegar toda a extensão dos grupos musculares, a gente não vai conseguir trabalhar com um eletrodo bipolar, ou seja, que tem apenas uma saída. Então, a gente precisaria de um tetrapolar, né, para a gente trabalhar toda a área do quadríceps, desde a sua origem à sua inserção, né? Então, isso é muito importante também. Quando você precisar trabalhar em áreas grandes, você vai utilizar um aparelho que tenha 2 saídas e que tenha mais de 4 eletrodos, que é o chamado tetrapolar. E quando você for utilizar em áreas pequenas, um aparelho que tenha apenas uma saída,
ele vai ser chamado de bipolar, ou seja, a gente vai ter no máximo um canal com 4 eletrodos, ok? Então, isso é o que chamamos de canais no TENS, o número de saídas aqui do aparelho, ok? Falando um pouco mais sobre esses canais, pessoal, e sobre o posicionamento do eletrodo, conforme a gente posiciona o eletrodo, a gente também atinge um objetivo diferente, sabia? Suponhamos que a gente tem uma saída bipolar, como a gente viu anteriormente, com 4 eletrodos. Esses eletrodos, pessoal, eles são classificados em 1, 2, 3 e 4. Cada um vai ter uma cor no seu fiozinho. Vocês vão ver isso lá na prática. Se eu coloco esses 4 eletrodos um do lado do outro, suponhamos no reto femoral, aqui no nosso quadríceps, a gente pode intercalar eles. Ou seja, eu coloco o 2 na frente, o 3 do lado e o 4 na frente, fazendo um quadrado, certo? Com isso, pessoal, a gente vai ter a forma de aplicação chamada cruzada. O que isso significa? Que a gente vai aumentar a intensidade apenas por estar cruzando os eletrodos, ou seja, colocando, e não em uma sequência, mas de forma paralela uma à frente do outro, entenderam? Ou seja, 1, 3, 2, 4. A gente fez com que a energia que vai ser enviada pelo TENS, a energia bioelétrica, ela seja cruzada, e com isso a gente gera uma maior intensidade naquela região. Então, na hora que a gente for regular a intensidade lá do aparelho, se a gente tiver com os eletrodos posicionados de uma forma cruzada, né, a gente consegue atingir com baixas intensidades a mesma intensidade que uma intensidade até menor do que a gente iria atingir com os eletrodos um do lado do outro. Entenderam? Então, com eletrodos cruzados, a gente, com menor intensidade programada, atinge uma ação mais forte. Não sei se vocês entenderam. É assim. E, se a gente colocar os eletrodos paralelos um ao outro, a gente vai precisar de uma maior intensidade para atingir a mesma coisa que a gente atingiria com a intensidade menor, apenas colocando o eletrodo cruzado. É isso. E como vocês podem ver aqui, a forma paralela de colocar um eletrodo 1, 2, 3 e 4, um do ladinho do outro, sempre com 2 de distância, certo? Relembrando isso. Principalmente em áreas pequenas. Já em áreas grandes, a gente pode utilizar a forma cruzada, ok? E a gente vai conseguir utilizar a forma cruzada, pessoal, apenas quando a gente tiver um aparelho que tenha mais de 2 canais. Ou seja, quando a gente tiver mais de 4 eletrodos, para a gente cruzar bastante eletrodos e gerar uma maior intensidade de ondas elétricas naquela região. E a forma paralela vai ser com 4 canais. Né? Com 4 canais a gente consegue utilizar essa forma paralela, um do ladinho do outro, para áreas pequenas. Ok? Então é isso, pessoal. Isso é muito importante também no momento que você for aplicar lá na prática. Ok? Um exemplo. Caso o paciente ele tenha um limiar de sensibilidade muito elevado e você não consiga com a intensidade elevar uma intensidade um pouco maior, você cruza os eletrodos e com isso você consegue atingir uma intensidade maior, mas com uma baixa intensidade programada, entenderam? Você vai gerar uma maior intensidade naquela região com uma menor intensidade programada. É isso. Agora que a gente entendeu esses parâmetros essenciais, né, entendemos os métodos de aplicação, né, entendemos os canais, que é o bipolar e o tetrapolar, entendemos as formas de aplicar o eletrodo, os tipos de eletrodo, o tempo de aplicação que a gente viu, né, de 20 a 30 minutos, que a gente viu também a frequência ajustada, a largura de pulse e a intensidade que a gente viu que vai depender bastante do limiar de sensibilidade do paciente. Vamos finalizar então agora o módulo falando um pouco sobre as indicações e as contraindicações, ok? Vamos lá. As indicações, pessoal. As indicações do TENS são tradicionalmente, pessoal, as dores pós-operatórias. É uma grande indicação, suponhamos que você quer realizar um alongamento, ganhar uma amplitude de movimento naquela região, e um paciente, suponhamos um pós-operatório de LCA, não está conseguindo realizar um movimento para alongar e você ganhar uma amplitude, ou ele está se questionando de muita dor no primeiro atendimento, e você precisa mobilizar aquela região. Então você introduz o TENS, coloca o modo convencional, né, para realizar uma ação uma rápida ação ali de curta duração, e você já consegue manusear aquele membro do paciente sem problemas.
Então, você, de uma forma rápida, já conseguiu manipular, reduzir um pouco da dor do paciente e ganhar uma amplitude de movimento. Então, para dores pós-operatórias, isso é muito importante a utilização do TENS. Dores cervicais, cervicobraquialgias, principalmente dores crônicas, né, pessoal? Que a gente não vai conseguir sanar a dor do paciente de uma forma rápida ali, e você está com um paciente que também está com a dor muito alta, e você tem que fazer um alongamento, uma liberação miofascial para reduzir uma contratura da musculatura cervical ali que está com a cervicobraquialgia, né? Então você consegue com o TENS aliviar a dor, o mesmo objetivo do pós-operatório. Dores lombares, ciatalgias, dores de cabeça, face, dores de dente também, dores na ATM. Então, você também consegue inibir a chegada daquele estímulo de dor numa região facial, colocando os eletrodos em posicionamentos estratégicos, né? Principalmente nos nervos que vão conduzir essa dor, certo? Então, isso é muito importante também, pessoal. Saber o posicionamento e o seu objetivo primordial ali naquela região que você quer atingir. Dores articulares, né, principalmente nas artrites, nas bursites, luxações, entorses, para a gente conseguir realizar uma manipulação, uma mobilização articular, melhorar a irrigação articular daquela região, né, introduzir uma outra terapia anti-inflamatória. Então é muito importante também utilizar o TENS. Dores de câncer, principalmente no paliativismo, né, pessoal? Um paciente que ele necessita de um cuidado ali protetor, ou seja, um paciente que não vai ter uma melhora, ele só tem uma decadência, então você tem que dar um conforto melhor a esse paciente no fim da vida dele decorrente de um câncer. Então, aliviar a dor com TENS, né, principalmente colocando um módulo como o acupuntural, que você vai gerar lá uma ação retardada, né? Então, você vai estimular a via dos opioides endógenos, vai produzir secreções de orfinas e endorfinas para analgesiar aquela dor daquele paciente, também é muito importante. Então, esse cuidado em pacientes com paliativismo também é bem interessante a utilização do TENS. Mas é claro, pessoal, que a gente tem que saber também se há uma liberação do médico, né? Porque às vezes essas vibrações, esses estímulos táteis, eles podem gerar uma alteração também celular naquele paciente, também complicar a evolução do câncer dele. Então, realizem com a liberação médica, questionem o médico, perguntem. Isso é muito importante também, esse trabalho em equipe, né? Sempre visando esse trabalho multidisciplinar, certo? Dores viscerais e abdominais, pessoal, principalmente em mulheres que estão com cólicas, pessoal. A utilização do TENS, ele é muito interessante. Então, se você quer produzir um alívio da dor em pacientes que estão com cólica, de ação rápida, aliviar dores intensas, e produzir, né, um alívio ali para aquela paciente, é muito importante também utilizar o TENS. Vai ser bem interessante e vai produzir uma analgesia rápida ali. Certo? Dores nas costas, né, recapitulando as cervicobraquialgias, as dores cervicais, dores lombares, entra bastante isso de dores torácicas, e principalmente também dores no coto, pós a amputação, né? Então a gente consegue produzir uma analgesia ali, um conforto àquele paciente que está sobre um processo de cicatrização e aliviar a dor daquele paciente. Então, pessoal, esses são alguns das indicações, né? Isso vai depender bastante também da sua criatividade, né? De quando você tiver esse raciocínio clínico de inibir uma dor para conseguir realizar um específico tratamento. Então, essas são algumas das indicações que eu trago para vocês. Agora, pessoal, contraindicações do TENS. Isso é muito importante, ok? Dores não diagnosticadas, pessoal. Não realizem, pessoal, TENS em pacientes que chegam para você no seu consultório sentindo uma dor que não se tem um diagnóstico. Né? Você pode estar escondendo algum problema que aquele paciente tem. Suponhamos que esse paciente teve uma lesão ali, uma ruptura, né, parcial ligamentar, e com isso ele estava correndo, né, houve essa ruptura, chegou para você com uma dor, mas ele não sabe que ele teve uma ruptura. E você vai lá, coloca o TENS, realiza a analgesia, né, e com isso o paciente no outro dia vai correr. Quais são as chances dele ter uma ruptura parcial ligamentar ou total? Né? E esse paciente piorar. E a culpa vai ser de quem? Sua. Então, não realize, pessoal, de forma alguma, o TENS para trazer analgesia em dores não diagnosticadas. Você pode mascarar um sintoma grave ali naquele paciente e gerar um problema muito maior para ele e para você também. Pacientes que estão sob o uso de marca-passo, pessoal, não utilizem, né?
essa alteração, essas ondas elétricas que o TENS produz podem afetar os estímulos elétricos que o marca-passo gera no coração. Então, não utilizem apenas, é claro, utilizem se caso ocorrer uma liberação médica. Sempre pensando nisso, tá, pessoal? Não é uma contraindicação absoluta, né? A gente pode utilizar se caso houver uma liberação, mas se não houver uma liberação, não utilize. É uma contraindicação que a literatura traz. Gestantes, tá bom? É uma contraindicação, mas se caso você conversar com a paciente, conversar com o ginecologista da paciente, né, conversem com o médico que está fazendo o pré-natal e entendam se pode sim utilizar ou se não pode utilizar, ok? Porque até mesmo aliviar dores no pré-parto vai ser interessante utilizar o TENS, mas se caso liberado pelo médico. Se caso não for liberado, não utilize. Em epilepsias não é ideal utilizar, pessoal, porque a gente vai poder mascarar, então, essas crises epiléticas, ou a gente também pode ter efeitos adversos dessas crises, né? A gente não sabe como esses efeitos bioelétricos vão agir, né, lá no sistema nervoso central e podem afetar, então, esse paciente de forma que desencadeie uma crise epilética, né? Então, não é indicado em pacientes com epilepsia. Sobre os olhos também não é indicado. A gente pode gerar queimaduras, né? Como que a gente vai colocar um eletrodo sobre os olhos do paciente? Então, isso não é indicado. Problemas cardíacos também podem gerar alterações. Então, pacientes com problemas cardíacos como arritmias cardíacas não utilizem. Apenas caso ocorra a liberação médica. Ok? E pacientes AVCzados, né? Pacientes em fase aguda do AVC. Não utilizem, pessoal. Tá bom? A gente pode alterar também, por meio dos potenciais de ação ali, alterar os mecanismos fisiológicos, né, da eletroestimulação vão gerar e poder alterar, então, e gerar consequências não muito boas com esses pacientes. A literatura traz, então, para que a gente não utilize. Até mesmo porque pacientes em fase aguda, né, do AVC, ele tem que estar em repouso nas primeiras 72 horas, né? Então, a gente não utiliza o recurso de TENS nessas primeiras horas, sempre visando, então, o descanso do paciente e também visando não gerar nenhum efeito adverso a esse paciente. Ok, pessoal? Então, pessoal, essas são algumas das contraindicações que eu trouxe para vocês também sobre o TENS. Então, pessoal, como vocês podem ver, o TENS é um recurso bem tranquilo de se utilizar, né? A gente consegue, então, modular a forma que a gente quer atingir, se a gente quer atingir de forma rápida ou de forma de longa duração a analgesia. A gente consegue modular a intensidade, a frequência, a largura de pulso, consegue modular a intensidade de a forma que a gente posicionar o eletrodo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que nesse módulo vocês tenham aprendido bastante sobre o TENS. E caso vocês tenham qualquer dúvida, entrem em contato comigo ou no dia da prática, tirem suas dúvidas, tá? A gente vai estar tendo o maior prazer de tirar qualquer dúvida de vocês e melhorando, então, a prática clínica após esse curso. Agradeço imensamente por estarem presentes nesse módulo, tá bom, pessoal? E espero vocês nos próximos, ok? Um abraço, até o próximo, pessoal!